Bom dia a todos. Falando aqui do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Vamos falar de maneira bem sucinta, né? Vão ser só uns comentários mesmo acerca dessa norma interna da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nada de muito tecnológico, nada de muito avanço. É o feijão com arroz mesmo. É, no capítulo 1, seu artigo 1º, o Código de Ética, ele fala para qual que é a sua finalidade, para que ele foi criado. Ele veio primeiramente para substituir o antigo RDPM. O RDPM ele estava em vigor até 2002 e ele veio dos primórdios do Exército. Ele tinha alguns artigos, né, uma legislação mais dura, mais pesada com relação às transgressões disciplinares. Já o Código de Ética, ele não que ele tenha excluído as transgressões, ele simplesmente abrandou algumas e deu mais recursos para análise dos processos envolvendo essas transgressões, certo? Ele também regulamenta o processo administrativo disciplinar, né, o PAD, que a gente vai falar mais para frente, e também como que é o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, o SEDMU, também vai ser falada posteriormente. Aplicabilidade do Código aos militares da ativa, os militares que estão nas atividades fins, né, sejam elas administrativas, operacionais, etc. Aos militares da reserva remunerada, nos casos previamente mencionados nesse código. Falaremos mais para frente também. E a ressalva aqui que o parágrafo único, que não estão sujeitos ao disposto nesse código, os coronéis juízes do TJM, Tribunal de Justiça Militar, regidos por legislação específica. Tem um código que vai atingir os coronéis integrantes do Tribunal de Justiça Militar, certo? Continuando. A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se preservar as melhores relações sociais entre eles. Ou seja, os militares, né, nós somos um grupo, somos uma equipe. Então, o princípio da camaradagem é aquele princípio de a gente sempre estar trabalhando pelo bem comum. A polícia militar, ela é um todo. Não é o cabo Moreira, não é o cabo Lucas, o sargento Carvalho. Cada um deles responde pelas suas ações dentro da polícia militar como um todo. Bacana? É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e profissional. Isso é o princípio da boa educação, né? A gente trabalhar num ambiente harmônico, num ambiente solidário. Então isso é fundamental. O relacionamento dos militares entre si e com civis pautar-se-á pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade. Isso também está bem explícito, não tem que comentar muito. Artigo 4º. Para efeito deste código, a palavra comandante é a denominação genérica dada ao militar investido de cargo ou função de direção, comando ou chefia. Então, por exemplo, coronel PM, comandante geral. Ele é um coronel e está na função de comandante-geral da Polícia Militar. Mas vamos descer um pouquinho. Eu tenho uma viatura com 2 soldados, né? 2 soldados. Um desses soldados vai ser designado comandante, porque ele vai estar na função, né, de comandante daquela guarnição. Podemos ter também um sargento, né, no comando de uma determinada unidade, ou chefia. Às vezes um tenente-coronel é chefe de um determinado centro da polícia militar. Então o comandante é aquela pessoa que exerce o comando sobre uma determinada fração, seja ela operacional ou administrativa também. Será classificado com um dos seguintes conceitos militar, que no período de 12 meses tiver registrado em seus assentamentos funcionais a pontuação adiante especificada. Desculpa, estou um pouco gripado. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente vai começar a estar falando da pontuação que vai incidir diretamente na classificação do militar.
O militar, para ele estar no conceito A, eles têm que estar com 50 pontos positivos. No conceito B, 50 pontos negativos. No conceito C, mais de 50 pontos negativos. Mais para frente a gente vai explicar isso aqui detalhadamente. Por quê? Ao ingressar na instituição militar, ele é classificado no conceito B0. Ou seja, ele está entrando, ele não cometeu nenhuma transgressão, então não tem que se falar que ele já entra devendo. É claro que tem casos que os militares durante a escola de formação aprontam bastante e quando se formam, já se formam devendo. E a cada ano sem punição, o militar ele recebe 10 pontos positivos até atingir o conceito A. Ou seja, ele entrou na instituição militar, né, no conceito B0. Entrou em 2001 com o conceito B0. Aí, em 2002, quando ele inteirou um ano de serviço, ele não tiver cometido nenhuma transgressão, a ficha dele será acrescida de 10 pontos. Então, ele cairá no conceito B10. Beleza? B10. Agora, se desse período de um ano ele tomou uma punição lá e essa punição custou a ele 10 pontos negativos. Então, ele vai estar no conceito B menos 10. Ele ainda vai estar no B menos 10. Quando o camarada chegar no conceito B menos 50, ele vai para o C, certo? Ele vai para o C, C0. E à medida que ele vai perdendo pontos, ele vai ser menos 10, menos 20, por aí vai. Mais para frente a gente vai detalhar isso aí. Bacana? Os princípios da hierarquia e disciplina. Gente, a Polícia Militar é uma instituição bicentenária e ela, desde a sua constituição, ela sempre foi pautada nos princípios da hierarquia e disciplina. O que é hierarquia e disciplina? Que é a base institucional da instituição militar estadual. Ela é ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura. É aquilo que a gente falou ali, a questão de comando. A hierarquia são as precedências do militar que está há mais tempo na instituição, detém de mais conhecimento, de mais domínio de uma determinada função. Então ele vai estar pautado, né, nessa autoridade. Quando se fala em níveis diferentes dentro da estrutura das instituições, ou seja, dentro de um batalhão, via de regra os batalhões comandados por tenente-coronel, é a autoridade máxima dentro daquela unidade. Então ele é o comandante da unidade. Aí, descendo abaixo, temos o subcomandante, geralmente um major ou às vezes um capitão na função. Descendo os tenentes, né, que são os comandantes de agrupamento ou de companhias. E por aí vamos descendo também, até o soldado de segunda classe, se houver. Todos eles são precedidos pela hierarquia. O soldado de segunda classe deve respeito, obediência ao militar mais graduado, no caso o soldado de primeira classe, que por sua vez deve respeito ao cabo, que deve ao terceiro sargento, e por aí a gente vai subindo de acordo com a graduação dos militares dentro da instituição. Então a gente tem que a disciplina militar, ela é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia. O que é isso? A ética profissional, ela vai estar embasada na disciplina militar e ela manifesta-se pela vontade do Estado, ou seja, os militares eles estão cumprindo o papel do Estado, certo? O Estado tem o dever de proteger a população, de garantir a segurança pública, e isso através dessa exteriorização da ética de cada um dos militares é praticada a toda a sociedade. Quanto aos aspectos dessa disciplina militar, a gente tem a pronta obediência a ordens legais, a observância às prescrições regulamentares, às normas, o emprego de toda a capacidade em benefício do serviço. O militar eles tem que estar sempre apto, 100%, não existe o militar estar 90% apto para o serviço, ou ele está apto para o serviço ou não está, porque as atribuições do policial militar, elas são bem peculiares. A correção de atitudes, o militar
ele tem que pautar pelas suas atitudes, pela sua profissão, pela colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas instituições. O que é isso? Disciplina coletiva é, como eu falei anteriormente, os militares são um grupo, são uma equipe. E os resultados pretendidos pelas instituições são o quê? A segurança, principalmente a segurança, o combate ao crime organizado, tráfico de drogas, proteção à família, o bem-estar social de uma maneira generalizada. O artigo 7º traz que o princípio da subordinação rege todos os graus da hierarquia militar em conformidade com o EMENG, Estatuto dos Militares. Também teremos um vídeo aí falando sobre o Estatuto dos Militares. Subordinação está atrelada à hierarquia, né? Um soldado está subordinado a um cabo, a um tenente, a um major, a um coronel e por aí vai. O militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade competente no prazo estabelecido no artigo 57, nos limites de sua competência. Bacana! Exemplo: a viatura com um cabo e um soldado. Cabo na função de comandante, um soldado motorista. Esse soldado presenciou esse cabo cometendo uma transgressão, qualquer uma. Então, esse soldado, ele tem a obrigação de comunicar esse fato à autoridade competente no âmbito da sua fração. Ele vai comunicar ao comandante do policiamento da unidade, no caso o CPU, que tomará as providências. Certo? O artigo 57, ele vai detalhar isso aí mais para frente. Isso aqui é só um exemplo para ficar um pouco mais esclarecido sobre esse artigo. Já a ética militar. Artigo 9º. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das instituições, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar. Honra, né? Honra é uma palavra forte. Ela é um sentimento do dever militar. O militar, ele tem por obrigação ser honrado, corrigir suas atitudes e transparecer a profissionalidade e sua moralidade para todos os integrantes das instituições. Se um militar ele demonstra ser uma pessoa desonrada, que comete ilícitos, que não tem moral, não é um bom profissional, o que ele vai acontecer? Ele vai transparecer para a tropa que ele está incluído que ele não é de confiança. Isso aí vai acarretar no mau funcionamento da unidade. E um dos princípios são amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional. Observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes. Ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados por integrantes das instituições. Zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão comum. Eu vou comentar um pouco desse inciso aqui, porque às vezes as pessoas veem aquele militar um pouquinho acima do peso, aí a pessoa pensa, poxa, será que aquele lá aguenta correr atrás de um bandido? Então, o próprio militar ele tem que ter preparo profissional. O que é o preparo profissional? Ele inclui preparo físico, mental, emocional. E da mesma forma ele tem que incentivar os seus colegas. Então, aquele militar que gosta mais de uma atividade física tem que chegar no camarada que não está meio desmotivado e falar, ô companheiro, vamos dar uma treinada, vamos ficar melhor, mais capacitado, porque a gente não sabe, o serviço militar ele está fadado a prioridades a qualquer momento. Então, na hora, se a pessoa não estiver preparada, infelizmente vai dar problema. E não só o físico, também a questão técnica.
um militar que tem uma dificuldade em manusear um armamento longo, até mesmo um armamento de porte, ele tem que procurar estar conhecendo aquilo ali. Só que infelizmente muitas pessoas têm vergonha de chegar no companheiro. Oh, me dá uma moral aqui, eu tô com dificuldade de manusear esse armamento aqui. Então é dever, né, do militar ele incentivar isso aí no seio da tropa. Praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. Os militares não trabalham sozinhos. Não é um policial que carrega o nome da polícia militar. É um grupo enorme, com mais de 50 integrantes. Então todas as ações, todas as práticas feitas por aquele militar, elas vão estar aparecendo em nome da instituição. Ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas de boa educação. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de assuntos internos das instituições ou de matéria sigilosa. Abster, evitar, gente, de determinado local, ficar falando o que acontece no interior do quartel. Por exemplo, a polícia lá no boteco, né, tá lá, 3 polícias, vamos tomar uma caninha. Aí o pessoal saiu, resolveu ir num barzinho, e chegou lá, tá falando sobre uma operação dentro de um aglomerado, sobre uma investigação que eles estão fazendo para poder prender um foragido. Então isso aí tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe quem está ouvindo, e principalmente a questão, né, de ética. Ali não é o local para se tratar desse assunto. Cumprir seus deveres de cidadão, o militar acima de tudo. Ele é exemplo, ele tem que dar exemplo. Cumprir seus deveres de cidadão, respeitar as autoridades civis e militares, garantir assistência moral e material à família ou contribuir para ela, preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar. Então, ou seja, ele tem que estar consoante com o Código de Ética Militar, mesmo fora de serviço. Ele não vai deixar de ser militar quando ele estiver fora de serviço, ou até mesmo quando ele for para a reserva remunerada. Ele não deixa de ser militar. Ele só vai deixar de ser militar quando ele for excluído ou pedir baixa. Exercitar a proatividade no desempenho profissional. Proatividade é uma palavra que você vai ouvir muito. O que é proatividade? Ser proativo. É a pessoa que tem iniciativa. Ela toma iniciativa, tem atitude para melhorar, para qualificar ainda mais o desempenho da sua profissão. Abster-se de fazer de uso de posto ou graduação para obter facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares para terceiro. Isso acontece, gente. Infelizmente acontece. A pessoa usar o posto ou graduação. Eu sou um sargento de polícia. Eu exijo que a minha esposa seja atendida antes das outras pessoas. A pessoa fazer o uso da farda, do posto, da graduação dela para ganhar uma vantagem para ela ou para outra pessoa. Abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das suas designações hierárquicas. O que são as designações hierárquicas? São os postos e comandos dentro da instituição. Em atividades liberais, comerciais ou industriais. Camarada, mesmo que ele está lá apresentado, ele usa lá a sua designação. Eu fui comandante do 22. Então, a área do 22, os comerciantes têm que ajudar na reforma da companhia. Eu fui comandante do 22, eu vou candidatar na área que o batalhão cobra a um cargo eleitoral. Então, ele está usando isso aí para poder ganhar um benefício. Entendeu? Para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais. Ele está usando a sua designação para criar um problema através da imprensa que está ligada diretamente à instituição. Isso aí, com esse advento de rede social, com essa facilidade de veiculação das notícias através dos aplicativos, isso aí acontece demais. A gente vai falar disso mais para frente também. Exercício de cargo de natureza civil na iniciativa privada. Ou seja, o camarada foi para a reserva, aposentou lá comandante do
Comandante geral. Aí aposentou e vai usar a função de ex-comandante geral para exercer um cargo de secretário de segurança pública. Ele vai usar isso aí. Isso aí é abster-se, né? Ou então na iniciativa privada, o cara, pelo fato dele ter sido comandante, ele vai ser chefe de uma empresa de segurança privada. Também em atividades religiosas e em circunstâncias prejudiciais da imagem das instituições militares. Gente, ultimamente já saíram vários memorandos a respeito da imagem da instituição. Todo aquele assunto que vai denegrir, que vai prejudicar a honra pessoal, o decoro da classe, isso aí tá sendo mais tomado, sabe? O Código de Ética, ele vai ter algumas reformulações através de alguns memorandos que vão tratar desse assunto aí de uma maneira mais pesada. Porque muitos militares às vezes usam a questão da farda para poder ganhar algum status social, para poder ganhar alguma prerrogativa social. Isso aí também a gente vai falar para frente. E tem um parágrafo único que fala que os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das instituições militares, dando-se sempre entre essas ações preferências àquelas de cunho educacional. Ou seja, os princípios éticos eles vão orientar a conduta do militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências, sempre orientando o cunho educacional. Ou seja, o militar está com uma conduta que não é aceitável, primeiramente ele será orientado a mudar aquela conduta, desde que ela não seja uma transgressão, né? Porque aí já é outra história. Então, ou seja, ela vai ser voltada para educação, orientação educacional. Primeiramente ele será orientado, se não for orientado, serão tomadas as outras providências. O artigo 10 fala que sempre que possível, a autoridade competente para aplicar sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal, pessoal ouvido SEDMU. Para fechar esse vídeo então, gente, porque depois a gente já vai começar a falar das transgressões em si, quando for aplicar uma sanção, né, disciplinar para aquele militar que cometeu uma transgressão, a autoridade competente para aplicar aquela sanção, que no caso será o presidente do SEDMU, ele vai olhar a possibilidade, né, ou a conveniência de substituir essa sanção por um aconselhamento ou uma advertência verbal. O que é isso? É justamente isso aqui, ó. A conduta do militar dá preferência para cunho educacional. Bacana, gente, muito obrigado. Desculpa aí os vídeos ter ficado aí um pouco rápido demais, mas a gente tem que falar muito. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as transgressões disciplinares. Muito obrigado, um abraço. Vou deixar o link aí do meu e-mail, contato pessoal, nas redes sociais. Se tiverem dúvidas, pode mandar pergunta. A gente está aqui para estar ajudando, auxiliando a todos vocês. Obrigado.